Fala pessoal, tudo bem com você? Eu sou o Henrique, nós estamos em mais um estudo bíblico, nós estamos na conclusão do Evangelho de João, capítulo 20. Vou compartilhar minha tela aqui. Hoje a gente vai dar término então ao nosso capítulo. A gente começou com Mateus, passamos pelo Madeira e agora vamos terminar comigo. Rapidamente aqui, no primeiro dia da semana, né, no domingo, a gente viu que a última ceia, né, na noite em que Jesus foi traído, foi numa quinta de noite e para os judeus já era sexta. Então Jesus foi traído na sexta porque é assim que os judeus contam. Então aqui pela manhã de madrugada, no domingo, já é o terceiro dia depois que Jesus foi crucificado. Essa é a conta dos judeus. Então Maria Madalena foi a primeira que viu. A gente viu isso no começo. Depois a gente viu que ela não reconheceu Jesus. Daí alguns vão dizer porque ela estava chorando ou porque Jesus já tinha um corpo diferente depois de ter ressuscitado. Mas depois ela reconheceu. Jesus diz, não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu pai, mas já vai e diz para os meus irmãos que eu estou subindo para o meu pai e pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. Então, agora nós somos filhos e somos irmãos de Jesus. Aqueles que creem em Jesus são nova criatura, né? Nasceram de novo, são irmãos de Jesus, filhos de Deus. E é por isso que que João escreveu esse evangelho. A gente vai ver o versículo que a gente todos os dias a gente lia esse versículo, que é João capítulo 20, versículo 31, que vai dizer o objetivo de João ter escrito esse evangelho. Hoje a gente vai ler esse versículo, porque hoje é o dia. Então vamos lá. Jesus aparece aos discípulos. Então Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena e agora ele vai aparecer para os outros discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, então no cair da tarde de domingo, no primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo, olha como eles estavam com medo dos judeus, porque Jesus foi crucificado por suposta blasfêmia, porque Jesus se dizia o Filho de Deus, né? Se dizia o próprio Deus e por isso ele foi crucificado. Então os seus seguidores estavam em risco porque eles continuavam acreditando que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era realmente aquele que viria nos salvar, o Messias. Só que nesse momento aqui os discípulos ainda não tinham entendido tudo que iria acontecer, né? Então vamos lá. Os judeus estavam com medo, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Jesus aparece no meio da sala com tudo trancado. Então Jesus atravessa as paredes, ele tem um corpo diferente, né? É um corpo mesmo, não é algo da imaginação das pessoas, porque a gente vai ver ali, graças ao incrédulo Tomé, né? Graças o que levantava dúvidas, a gente vai ter certeza que o corpo de Jesus ele era palpável, né? Ele era um corpo mesmo. E também a gente vai ver que ele come, né, com os discípulos depois no próximo capítulo. Jesus veio e se pôs no meio deles dizendo que a paz esteja com vocês. Essa era a paz que está lá em Abraão, né? A paz de Deus, o shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus que é além de sossego, além de ter uma conta bancária com dinheiro, além de ter um teto. É uma paz que, apesar de todas as circunstâncias, ela está em nós, né? Por causa de Jesus a gente tem essa paz. Dizendo isso, Jesus lhes mostrou as mãos e o lado, que Jesus foi perfurado, né, por um soldado lá, até aquele momento que saiu água e sangue. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, novamente, né, para reforçar, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Então a gente tem o Pai enviando o Filho e agora o Filho nos enviando. E a gente sabe que essa obra é por meio do Espírito, né? Então a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa tarefa de evangelizar o mundo. E nós estamos nessa tarefa, graças a Deus. Nós somos convocados por Jesus para fazer isso. No versículo 22 vai dizer: havendo dito isso, soprou
sobre os discípulos e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Então, o nosso envio é para pregar o evangelho. Então, a gente sabe que ao pregar o evangelho, o Espírito Santo usa as nossas vidas no pregar o evangelho, e a pessoa, ao ouvir o evangelho sendo pregado, ela é convencida dos seus pecados. Ela pode aceitar ou não. E daí Jesus está dizendo que aqueles que aceitam a mensagem são convencidos, os pecados são perdoados. E aqueles que se endurecem, eles têm os pecados retidos. Então, eles não têm perdão por causa que eles não dobram, eles não aceitam o perdão que é oferecido. É isso que Jesus está dizendo. Aí aqui eu me identifico muito com o Tomé, né, que eu sou muito questionador. Agora o final do capítulo diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Aqui é o risco de tu não ir no Steam sábado, né? Tu não estava exatamente no culto que Jesus apareceu para todo mundo, só tu perdeu. Então, Tomé perdeu a visita de Jesus no meio dos discípulos. Então, outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Tomé: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos de Jesus, ali não puser o dedo. Olha o nível da, da requisição do Tomé, né? O quanto que ele queria ser específico. Se eu não puser o dedo, não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Aí alguém vai dizer, talvez, né? Ah, esse Tomé é um incrédulo, Jesus nunca vai aparecer para ele, por causa que Jesus só se revela àqueles que creem, né? Alguns podem dizer isso. Mas olha o que aconteceu. Passado 8 dias, ou seja, domingo de novo, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. A importância da reunião dos discípulos. Para nós, né? Nós temos que ser mais reunidos. E Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, faltou só um novamente, né? Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, terceira vez, que a paz esteja com vocês. E olha a ênfase, e logo disse a Tomé. Ele já vira e diz para Tomé: põe aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. É claro que Tomé recebe uma exortação de incredulidade, mas percebam o cuidado que Jesus tem com os incrédulos também. Por mais que a gente tenha nossas dificuldades, né? Alguns conseguem crer mais rápido, tipo João, né? João só viu os lençóis, ele já entendeu, Jesus ressuscitou. Foi fácil para ele. Outros precisam ouvir Jesus chamar pelo nome, né? Tem pessoas que precisam que tu fale o nome da pessoa para ela se sentir amada, né? Agora Jesus vem aqui a Tomé e mostra a mão e mostra o lado e chama ele de incrédulo e pede para ele que seja para que ele seja crente. Qual a reação de Tomé? Senhor meu e Deus meu. Então, essa frase é a mais forte no sentido de que Jesus é Deus. Alguns vão tentar argumentar que na verdade foi uma expressão de que Tomé estava muito entusiasmado, mas capaz que um judeu naquele contexto usaria o nome de Deus em vão. É claro que não. Tomé diz Senhor meu e Deus meu, porque Jesus é Deus encarnado. Ele é o Deus que estava com Deus, que era Deus, como a gente leu no capítulo 1, né? Então, esse último versículo aqui é a conclusão do pensamento de João. João escreveu todas as linhas do 1 até agora, do 1 ao 20, para chegar nessa parte. Senhor meu e Deus meu. É a conclusão que ele quer que nós chegássemos. Estamos lendo o relato de João, qual a conclusão que a gente chega? Jesus é Deus. Jesus é o nosso Senhor. É a conclusão do pensamento, né? Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, João está dizendo: olha a palavra de bênção que Jesus dá para aqueles que creem, né? Tomé recebeu ali a oportunidade de tocar a mão e tal, de ser revelado Deus de Tomé, né? Para o próprio Tomé. E agora o João parece que está escrevendo para nós. Se Tomé foi bem-aventurado,
mais serão aqueles que não viram e creram. Esse é o objetivo de João. E daí aqui a conclusão, né, do capítulo, que a gente sempre leu essa parte. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, é claro que Paulo vai desenvolver esse tema, né, do crer, a fé em Jesus, para receber a vida eterna, né, para ser salvo, mas aqui João já dá tipo assim, o resumão de que aqueles que entendem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio perdoar os nossos pecados, que Jesus veio morrer numa cruz para nos oferecer a vida eterna, e que aqueles que creem nisso, creem na sua obra, creem na pessoa de Jesus, se tornam filhos de Deus, eles têm a vida eterna, né? Então, a nossa vida é poder acreditar que a morte não pode nos segurar, que o medo, como a gente leu no começo, que eles estavam com medo, agora não segura mais, por causa que eles não têm mais medo de morrer, porque eles viram Jesus ressuscitar. Então, se Jesus ressuscitou e ele é o Senhor, os seus discípulos também vão ressuscitar e a morte não vai poder nos vencer. Então, essa é a esperança que João registra aqui no seu evangelho. E o desejo dele, né, é que essa paz chegue ao nosso coração e que a gente creia nisso. Tá bom, pessoal? Então, é sobre isso que o capítulo 20 de João fala.